Então, na ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Branislav Kontic. Senhor Kontic, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe prejudica. Também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vou falar. Senhor Branislav, o senhor prestou um depoimento na outra ação penal e naquela ocasião eu lhe fiz uma série de perguntas sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho com o senhor Antônio Palocci. Eu não gostaria de repetir aquelas perguntas, o senhor já respondeu, eu vou aproveitar aquelas respostas que o senhor deu na ocasião. O senhor teria alguma coisa que o senhor gostaria de retificar em relação ao que o senhor declarou naquela ocasião? Não. Perfeito. Relativamente a esse objeto específico aqui da denúncia, diz respeito à aquisição de um prédio na rua Haberbeck Brandão, segundo o Ministério Público, para fins de implementação ou instalação do Instituto Lula. O senhor teve contato com esse episódio e, se possível, o senhor pode me relatar? Não, eu não tive contato com esse episódio. Vi na ação que havia um e-mail dirigido a mim pelo senhor Marcelo Odebrecht, mas eu não fazia ideia do que se tratava, de que construção se tratava, e simplesmente transmiti o e-mail, possivelmente transmiti o e-mail ao então deputado Palocci. Por que o senhor disse possivelmente? Porque eu não recordo. Eu não recordo nem do e-mail, nem dessa circunstância. O senhor Marcelo Odebrecht, a fim de contatar o senhor Palocci, ele entrava em contato com o senhor com frequência? Sim, com frequência. Deixa eu localizar esse e-mail aqui. Evento 1, anexo 230, tem esse e-mail. Consta lá, o senhor Marcelo Baio Odebrecht enviou um e-mail para o senhor em 22 de setembro de 2010. Kontic@yahoo é e-mail do senhor. Sim. Alguém mais usava esse endereço eletrônico? Não. E ele fala o seguinte: preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o chefe amanhã. Qual a melhor maneira? Posso lhe mostrar aqui esse Sim, eu conheço. documento? Aí o senhor respondeu: Marcelo, ele está em Brasília. Talvez seja melhor por fone e e-mail. Sexta estará em São Paulo. Um abraço. Me parece aqui, eu te coloco essa impressão, senhor Branislav. O senhor pode responder se entende que a avaliação está correta, incorreta, ou alguma explicação. Mas quando ele fala, preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o chefe amanhã, ele envia uma mensagem que ele pressupõe que o senhor já tem algum conhecimento do assunto. Ou eu estou enganado? Não, o senhor está enganado. Ele mandava várias mensagens, aliás, não só ele, isso eu esclareci, inclusive, no meu depoimento ao delegado da Polícia Federal. Eu recebia dezenas de mensagens semanais de várias pessoas, transmitindo recados, mandando notas técnicas, querendo discutir questões legislativas, enfim, era um volume de trabalho e de demanda sobre o trabalho parlamentar do Palocci muito grande. Então eu não me detinha nos detalhes do que estava sendo falado, nem tão pouco isso foi me revelado pelo Palocci ou pelo senhor Marcelo. O senhor acompanhou os desdobramentos desse assunto? Não. Do que ele estava falando nesse e-mail? Na época o senhor tinha conhecimento? Não, como eu disse, eu sequer lembro deste e-mail. Uhum. O senhor deu algumas respostas no depoimento anterior, mas aqui eu vou reiterar essas perguntas, até para eu entender melhor. O senhor, salvo engano, o senhor mencionou que conhecia executivos do Odebrecht daquele setor de operação estruturada. Sim. Qual deles que o senhor conhecia mesmo? O Fernando Migliaccio. Os demais o senhor não conhecia? Não. Eu tive 1 ou 2 contatos com o senhor Hilberto, mas foram muito rápidos. Isso não é objeto específico da denúncia, mas é um dado colateral aqui que tem relevância. Nessa planilha, que segundo Marcelo Odebrecht refletiria repasses ao senhor Palocci, ao senhor Luiz Inácio e ao senhor Guido Mantega, esse programa especial italiano,
há uma série de anotações aqui em 2012 e 2013 a título de programa B. Programa B, 2 milhões, programa B2, junho e julho de 2012, 1 milhão, programa B3, julho de 2012 extra, 1 milhão, e assim por diante, até programa B6, dezembro de 2013, 1 milhão. Certamente o senhor deve ter visto essa planilha. Sim, sim. Certo. O senhor tem alguma... O senhor recebeu valores em espécie do Grupo Odebrecht, desse setor? Ou o senhor providenciou saque, transporte disso para algum lugar? Não, absolutamente não. Inclusive, eu esclareci no meu último depoimento que a minha relação com o senhor Fernando Migliaccio foi acidental e depois desenvolvemos uma série de discussões em vista do meu interesse pessoal de tentar levar algum investimento para a República da Sérvia. E foi esse meu objeto de conversas com o senhor Fernando Migliaccio. Me perdoe por fazer essa pergunta novamente, mas eu não lembro especificamente. O senhor esteve alguma vez nesse setor do Grupo Odebrecht, no departamento Estive. de operações estruturadas? Estive para conversar, não. Estive na sala do Fernando Migliaccio. Na sala do Fernando Migliaccio. Exato, Isso em São Paulo ou Salvador? Não, São Paulo. São Paulo. E qual que era o seu objetivo mesmo, o senhor relatou naquela vez? Eu fazia um trabalho que buscava levar investidores, principalmente na área de infraestrutura, para a República da Sérvia, um país muito carente nessa área, com poucos recursos próprios para investir. E cheguei a fazer trabalho com outras empresas, mas eu especificamente tentei, naquele momento, um contato, avaliar o interesse da Odebrecht. Como o Fernando Migliaccio me dizia que tinha relações com a área internacional, ele ficou de ver esse assunto. Certo. Que não prosperou. Certo. Sobre essa questão, então, relativa a esse prédio, na Haberbeck Brandão, do suposto envolvimento do Roberto Teixeira, do Sr. Bunlai, do Sr. Palocci, o senhor não tem conhecimento algum? Absolutamente nenhum. Bom, sai essa indagação de juízo, eu passo ao Ministério Público. Só 4 esclarecimentos bem rápidos. Com que frequência o senhor poderia estabelecer que o senhor ia na Odebrecht conversar com o Fernando Migliaccio? Isso. Umas 4 ou 5, 6 vezes talvez. No total? No total. Isso ao longo de quanto tempo? Ao longo de 1 ano e meio, 2 anos talvez. 1 ano e meio, menos. Tá, e nesse período todo o senhor tratou do que mesmo? Desse mesmo assunto. E esse assunto ele foi evoluindo? Ele foi evoluindo, houve idas e vindas, houve interesse e desinteresse, e por final a Odebrecht se desinteressou. Tá, e o senhor sabe o que fazia o Fernando Migliaccio na Odebrecht? Ele me dizia que cuidava da parte financeira e que tinha trabalhado na área internacional. É o que ele me disse. Certo, mas nesses encontros ele lhe proporcionou conversar com algum executivo para tratar desse assunto? Ele conversou com o executivo, com executivos, e eu cheguei em algum momento a ter uma conversa com o Marcelo Odebrecht muito breve sobre esse assunto. Uhum. Mas isso antes, e o Marcelo disse que naquele momento eles não tinham interesse. Perdão, antes do quê? Antes, isso provavelmente em 2010, 2011, por aí. Tá. Para encerrar, o senhor tem conta no exterior? Não. Ou em nome de uma offshore, alguma coisa? Não, absolutamente. Não. Tá, só isso. Uma pergunta só adicional. No evento 972, anexo 2, foram juntadas uma série de e-mails. A sua defesa, não sei se... Sim, eu conheço o material. E o senhor reconhece esse material como sendo fruto desses contatos entre o senhor, Antônio Palocci, reconhece esses e-mails? Sim. Que são e-mails desde 2007 até 2013. Sim. Não recordo em detalhe... Não, eu conheço. Eu não recordo em detalhe nenhum deles, assim, muitos deles, não recordo, enfim... de muitos desses e-mails, mas são e-mails certamente que eu devo ter trocado. Isso frequentava a casa de Marcelo Odebrecht? Não, nunca estive. E mantinha contatos estreitos com Alexandrino Alencar? Algumas vezes. Para tratar de que temas? O Alexandrino tinha agendas com... O senhor Alexandrino tinha agendas com o Palocci, no escritório, e era basicamente isso. Agendas de que natureza?
Ele vinha conversar com o Palocci. Eu não sei de que natureza, eu não participava, não participava das reuniões do Alexandrino com o Palocci. Sem mais perguntas. Alguma coisa mais? Algum Tem ponto mais? Não. perguntas? O assistente de acusação tem perguntas? Então aqui, a defesa de Luiz Inácio Lula tem perguntas? Defesa de Antônio Palocci tem perguntas? Defesa de Marcelo Debrecht tem perguntas? Defesa de Paulo Melo tem perguntas? Defesa de Demerval Guzmão. Sem pergunta. Defesa de Glauco Costa Marques. Defesa de Roberto Teixeira. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Alguma coisa o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Branislava, no seu depoimento? Não.